Como triatleta, você está sempre também colocando ali o seu corpo à prova e você teve um acidente muito sério, né? Você teve um acidente de bicicleta na ciclovia aqui em São Paulo. Quem não é de São Paulo não conhece, a ciclovia é talvez o principal local de treinamento hoje na cidade de São Paulo para os ciclistas. Você estava num treino lá e sofreu um acidente bem sério. Eu queria que a gente relembrasse um pouquinho disso, até para poder servir de orientação para triatleta que nos acompanha, para ciclistas que nos acompanham e poder ter os cuidados importantes. O que aconteceu? Como é que foi o seu acidente? Pois é, lembra, a gente conversou e foi muito legal, porque foi bem próximo, né, do acidente do nosso papo, estava bem à flor da pele, assim, mas foi em 2021, final de janeiro. E ainda na pandemia, não é? Foi, ainda na pandemia, e foi até uma complicação de um Covid que eu tive, que eu estava com uma desautonomia e eu tive um desmaio em cima da bicicleta, na hora que eu fui pegar a garrafinha. Então, eu caí sozinha. Não bati com ninguém e tal. Na verdade, eu fui em direção ao Rio Pinheiros e bati na grade. E eu estava desacordada, inconsciente, tive uma fratura do antebraço. Tava. Né? Pelo que a gente viu depois no Garmin, eu estava uns 35 km por hora. Nossa, muita coisa. E aí eu fraturei de cara o antebraço, que eu bati naquela grade amarela, quem conhece sabe, e eu caí para trás. E nessa queda, eu bati a coluna na transição da grama para o asfalto e eu fraturei a coluna. E eu falo que eu fui, assim, tive sorte desde o momento zero até hoje, porque lá na ciclovia mesmo eu já fui muito bem cuidada. Então a Ana Lídia, que foi a primeira pessoa que parou para me socorrer, já não deixou que ninguém mexesse em mim, e aí eu fui acordando, e acho que ela já me perguntou, falei que eu estava com dor nas costas, e aí então ela me segurou ainda mais, ficou um outro colega segurando meu antebraço, porque meu braço estava meio dobrado, e eles ficaram me mobilizando até o SAMU chegar. E aí eu fui resgatada pelo SAMU, com toda a forma correta que tem que ser, né, na prancha, com colete. Fui para o Hospital das Clínicas, então lá também tive um atendimento super, super legal. Que é o seu hospital. Que era o meu hospital, todo mundo que já me conhecia, então já estavam me esperando, porque meu marido ligou lá, falou com os meus colegas e tal, então... lá que eles diagnosticaram que eu tinha de fato tido uma fratura bem grave de coluna, que eu precisaria de uma cirurgia, e aí começou todo o processo, né, desde a cirurgia para fixar minha coluna, depois fixar meu antebraço, tive que drenar os tórax porque eu estava com sangramento, e aí começa, né, o processo de recuperação, que é um processo muito longo, que tem a fase desde a UTI, depois a internação no hospital, a reabilitação que eu fiz no Hospital Luci Montoro, e depois que eu fiz na Care Club, fazendo fisioterapia e toda a recuperação que foi para voltar ao esporte, né? No fim, eu consegui no mesmo ano, isso foi em janeiro, em agosto eu fiz um 70.3, que foi tipo a comemoração do meu retorno. Você se quebrou em janeiro de 21, em agosto você já estava fazendo um 70.3. Mas isso foi uma estratégia até da minha médica, Rafa, que é minha grande amiga, e ela estava comigo nesse dia do acidente, a gente ia treinar juntas. Então, ela foi comigo na ambulância, e aí foi uma estratégia bem inteligente dela para me motivar a me reabilitar. Porque, obviamente, quando você tem uma meta que parece impossível, e para pessoas que têm a minha personalidade, isso é estimulante. Do tipo, nossa, isso é impossível, mas vamos tentar? E a Rafa falou, vamos, a gente vai se inscrever nós duas. Na ambulância ela já te falou? Não, na ambulância eu teria matado ela. Mas depois, quando eu comecei, já tinha tido alta, já estava em casa, já estava começando a sentir vontade de fazer alguma coisa. Mas ainda não tinha voltado a correr, não tinha voltado a nadar, eu pedalava só na bike fixa, né, na bike ergométrica, ainda com apoio. Mas ela falou, não, a gente tem tempo, nós vamos juntas e a gente vai para completar e vamos fazer. E isso foi muito bacana, porque realmente me estimulou muito, assim, a fazer toda a reabilitação perfeita, Caxias mesmo, da fisioterapia, do fortalecimento, e foi muito legal. Assim, do braço não tem sequela nenhuma, mas da coluna você tem alguma sequela? Então, na verdade, eu tive também uma sequela do antebraço, porque eu tive uma lesão do nervo, então eu perdi a sensibilidade na mão, e aí eu tive um time de terapia ocupacional, TEOS, sensacional. Esses profissionais são, assim, uns profissionais que eu, nossa, já reconhecia a importância, mas depois da minha experiência, hoje eu tenho como
de suma importância, porque senão eu teria perdido esse movimento de pinça que é super importante para prender o cabelo, escovar o dente, cortar o garfo e aí fazendo... O seu trabalho de cirurgiã também, né? Exato, e aí fazendo a terapia ocupacional a gente recupera e fazendo desde o começo, né, as capacidades motoras todas, apesar de não ter a sensibilidade nessa parte da mão, então foi muito legal. E teve a questão da coluna, que também foi um processo longo de reabilitação, porque fixou a coluna, você perde uma série de movimentos, e até hoje é uma questão que tá presente. Eu falo que eu vou lidando com ela, mas tem um pouco mais de dor, um pouco de desconforto, tem perda de mobilidade, então para alguns movimentos é mais difícil. Sim. Até hoje é importante que eu faça fisioterapia preventiva, porque eu voltei a correr, a fazer maratona, fiz Ironman, então tudo isso exige bastante do corpo, mesmo sem nenhum problema. Então, quando você tem alguma coisa que muda a anatomia, a sobrecarga na lombar e na cervical fica mais alta, então tem que dar uma equilibrada. Mas eu falo que a última coisa que eu penso em reclamar é disso, porque quando eu sofri um acidente, ninguém sabia dizer se eu ia voltar a correr, se eu ia conseguir correr, se eu ia conseguir pedalar. Eu lembro que o ortopedista falou: Lu, a gente vai descobrir junto, porque a gente nunca teve um caso como o seu. A gente nunca fez essa mesma cirurgia num triatleta, do tamanho da sua cirurgia. Então vamos descobrir junto. Então eu falo, hoje a única coisa que eu não faço é reclamar, porque tá tudo muito ótimo. E você mudou depois do acidente? Você mudou alguma coisa na sua rotina? Você tem consciência que o seu desmaio foi provocado por um problema que você identificou. Sim. Que você provavelmente não vai mais ter, né? Você não vai mais desmaiar em cima da bicicleta. Demorou mais ou menos uns 6 meses para zerar a desautonomia. Isso foi acompanhado, fiquei acompanhando com um cardiologista, porque eu ainda tive um tempo, e várias pessoas tiveram essa complicação da Covid, não fui só eu, não. A Covid tinha complicações muito estranhas, né? Não sei se vocês se lembram, parece que faz 20 anos. Ainda bem, parece que faz mais tempo do que faz. Mas não causa AVC, não causa infarto, nada disso também, né? Tinham essas complicações também, mas no meu caso... foi melhorando e depois zerou. A gente fazia uns testes. O que causa a Covid, mas a vacina não, né? Porque muita gente pelo amor de Deus, não tem nada a ver com vacina. Vacina AVC, vacina infarto, né? Deixar bem claro isso. Não, no meu caso nem tinha vacina ainda, foi Covid doença, não tem nada a ver com vacina. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas o que eu ia dizer é que, obviamente, quando você passa por um acidente, um trauma, onde você tem uma experiência extremamente intensa, com risco ou não de morte, obviamente que tem risco, tinha risco principalmente de eu ter ficado paraplégica, esse era um risco de mais de 90% pela lesão que eu tive, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse tido um atendimento rápido, eu estava com hemopneumotórax bilateral, que é um risco de vida, etc. É uma experiência de trauma. E isso traz uma série de mudanças na forma com que você encara um monte de coisa na vida, assim. Eu falo que não... Eu lembro que o cirurgião de trauma que me atendeu, que é um cara muito, muito legal e é meu amigo também lá do HC, ele falou isso para mim lá durante a internação hospitalar. Ele falou: Lu, talvez agora você não consiga mensurar, mas você vai ver o quanto isso vai te afetar, assim. Como é importante que você trabalhe com uma psicóloga para entender como é que você vai colocar isso na sua vida. E sem dúvida, assim, foi um processo, eu falo que foi muito bacana porque eu mudei várias coisas na minha vida, eu trabalhei realmente com um grupo de psicólogos muito legais e fiquei fazendo terapia para sempre, assim, porque foi importante naquele momento muito e depois por outros motivos, mas eu comecei a meditar, que era algo que eu nunca tinha feito, e eu descobri lá, na internação no Lucy, que era algo que me ajudava muito e aí me ajuda até hoje. Eu descobri a valorizar algumas coisas que eu não valorizava e a desvalorizar outras que eu valorizava. Então, acho que é sempre, quando você passa por qualquer evento que você não escolheu e que acontece, porque as coisas acontecem na vida, a gente não controla quase nada, cabe um pouco a nós, né, escolher o que a gente vai fazer com aquilo. Você pode ter um monte de problemas e guardar traumas que vão ter consequências, às vezes até físicas. Como você pode tentar transformar isso em algo positivo para sua vida? E eu, com a ajuda de muita gente, não fui eu sozinha, não, porque eu sou, sei lá, especial, não, foi porque eu tinha profissionais mesmo me orientando, eu consegui, acho que, fazer do limão uma limonada. Muito legal, muito importante isso, porque eu sei que muita gente também passa por problemas, tem problemas, e encontrar forças para superar isso. A Lu
tinha um diagnóstico ali muito ruim, né? Uma fratura na coluna, possibilidade de ficar paraplégica. E ela conseguiu dar a volta por cima, conseguiu deixar tudo isso de lado. Está aqui hoje, fazendo todos os seus exercícios, todas as suas vontades e desejos no esporte e com maestria, né? Fazendo muito bem feito, porque ela é uma atleta realmente competitiva. É uma amadora forte, como a gente costuma dizer por aí, né? Se ela tivesse na juventude, talvez se dedicado a uma modalidade, você talvez fosse uma grande atleta profissional.